Chega o momento a gente conversar e conversar bastante, né? Para você que está em casa também participando conosco, o nosso quadro Troca de Ideias. Estamos recebendo aqui Eric Gomes. Muito boa noite, obrigado pela sua presença, viu? Boa noite, Neto. Boa noite, Maria e todos os telespectadores. E hoje aqui, hein, Neto? Isso aí. Que peso, hein? Hoje você me colocou com uma responsabilidade grande, hein? Tem que ser. Você conseguiu trazer o homem, né? Opa! Olha, hoje... Doutor Carlos Youssef, muito boa noite, obrigado pela presença. Valeu. Boa noite, Neto, Maria. Prazer estar aqui. Telespectadores aí do Piracicaba agora. Vamos ver se a gente acrescenta alguma coisa aí para as pessoas aqui da Piracicaba, né, na população Piracicaba e também muita gente da região assiste o programa, né? Venho com o máximo prazer, fazia tempo que eu não vinha aqui. É verdade, é verdade. Fazia uns bons meses, acho. Talvez uns 8 meses, quase um ano. É, quase um ano. Acho que um ano quase. Mas é bom estar vivo para voltar. Claro, né? Claro que sim. Tive vários problemas de saúde no decorrer desse um ano, mas estou aqui ainda, graças a Deus. Deus tem me abençoado bastante ainda. Isso é bom, isso é muito bom. 991411048, você participa conosco aqui, a gente vai bater um papo e claro que você é o nosso convidado para conversar conosco aqui também, né? A experiência, a vida, né? As pessoas que nos inspiram, tudo isso a gente vai falar aqui hoje e a gente vai bater um papo muito legal. E você que está em casa, claro que pode participar conosco aqui também contribuindo, né? Já para conversar, Carlos, eu estava há um tempo atrás até falando um pouco sobre isso, né? Que a gente acaba tendo poucas pessoas na mídia, enfim, a gente tem que garimpar um pouquinho, né? Pessoas que nos inspiram, né? Que a gente precisa disso, a sociedade precisa de pessoas que nos inspirem, talvez até mais do que comandantes, mas as pessoas que nos inspirem, né? Eu queria perguntar para você e também para o Eric, para a gente falar um pouquinho sobre isso, quem são ou quais foram as pessoas que inspiraram aí para a sua profissão, para a sua busca, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, tanto você como o Eric, sobre isso, por favor. Quer que eu comece, doutor? Então. Neto, eu acho que a primeira inspiração sempre vem de casa, né? Eu acho que sempre vem de casa, meu pai, minha mãe. Meu pai sempre foi um cara muito batalhador, muito aguerrido. Hoje nós temos uma condição de vida legal, mas o meu pai veio muito de baixo, né? Ele foi a primeira pessoa que me inspirou. E eu sou um cara que gosto de determinações, ser determinado. E por isso, com a minha juventude, né, eu tive a sorte de conviver na época de Ayrton Senna, que é uma pessoa que me inspirava, resiliente e tudo. E depois, com um certo tempo, tive um gerente, Alberto Fini, hoje ele é vice-presidente da ZF, uma pessoa também que me inspirou muito, uma pessoa muito ética, muito correta. E nos últimos tempos, o Dr. Carlos, obviamente, tenho certeza que um amigo em comum que se chama Sérgio Antônio Furtuoso, uma pessoa muito correta. O Dr. Carlos é uma pessoa que faz muito bem pela cidade. Ele não divulga muito, né? Mas quem convive com ele são pessoas que a gente tem a honra de ir conhecendo e convivendo. Mas, obviamente, a família é a primeira base de tudo, a primeira estrutura. Minha esposa, que me ajuda, eu me identifico com ela, é a minha base familiar hoje, né? Não posso esquecer dela, jamais, porque são pessoas que te inspiram a andar no caminho correto. Não é fácil, não é fácil. E na parte de ser da área social, esse homem aqui... Rapaz, esse homem aqui inspira bastante. Eu tive várias e várias reuniões lá com ele na Unimed. Né? Eu costumo dizer assim, ó, o CRM 001 da Unimed é o Dr. Carlos. O 002 é o Serginho. Eu e o Juca estamos quase no 3 e 4 ali, viu? De tanto que a gente vai lá na Unimed trocar ideia com ele. Mas é uma pessoa que pegou uma Unimed numa situação difícil, reverteu. Hoje, com certeza, é o maior plano da cidade. Tem suas dificuldades, claro que tem, tudo tem, mas eu sei da idoneidade dele e eu posso dizer muito claramente, estando nas reuniões que eu estou com ele,
né, que eu vejo, é uma pessoa extremamente correta. Todas as vezes que eu estive lá, ele preza pelo paciente. E ele pega pesado com os médicos, viu? Obviamente, tem uma equipe muito boa, tem uma diretoria que está junto dele, um conselho fantástico. São pessoas dessas que inspiram a gente, que nos fazem acreditar na humanidade. E não posso esquecer, obviamente, do meu amigo Serginho Furtuoso. Perfeito, perfeito. Doutor Carlos, pois não. Falar depois do Eric não é fácil, né? Olha, realmente você tem inspirações. Todo mundo tem inspirações, eu acho, né? Minha maior inspiração como médico, exercer medicina, foi um médico de Rio das Pedras, o Dr. Francisco Guarga Filho, né? As filhas dele são minhas amigas até hoje, né? E os netos dele, as netas são pacientes minhas, inclusive. Mas ele cuidou de mim quando eu era, né? Quando eu era muito criança. Ele cuidou da minha família. O que ele me inspirou, além de ser médico, a grande inspiração dele para mim foi a integridade. Tá. Um homem íntegro ao extremo, correto ao extremo. E muito tinha sabedoria da pausa, do pensar. Isso foi fundamental para mim, né? E ele era invejável para mim. Como hoje o Serginho é invejável do ponto de vista pessoal, né, de característica pessoal, eu tive um médico que foi invejável para mim também, né, que me inspirou. Em relação ao trabalho, evidentemente minha inspiração veio da minha família, principalmente da minha mãe. Minha mãe era uma mulher extremamente inteligente, sábia, né, uma mulher que teve uma formação muito boa, empreendedora e muito correta também. A integridade vem de família, né? Então você acaba sendo aquilo que os valores que te transmitiram, né? E isso é uma questão que eu não abro mão. A integridade eu não abro mão por nada. Eu começo vendo uma pessoa, para ela se relacionar comigo, ela tem que ser próxima de mim, ela tem que ter integridade. Se ela não tiver, ela já não me serve. Né? Posso até conviver um pouco assim, né? Mas não próximo e não faz parte do meu modelo de vida. Então, assim, agora, em relação à vida da gente, do ponto de vista de administração, que você pega da família, você tem outros modelos também que você vê. O Eric é um modelo. O Eric é um rapaz jovem, né? Na idade dele, eu nunca nem pensei em ser gestor de nada, ele já é gestor, né? Já tem da própria empresa e do sindicato Cimesp, né? do Cimesp, né? Então, jovem, imagina ele quando tiver a minha idade. Ele vai estar muito mais pronto, muito mais maduro, e vai dar muito pela cidade ainda, né? E eu acho que ele vai dar muito mais jovem, inclusive. Eu dei um pouco mais tarde, eu comecei, eu fui diretor do hospital por quase 8 anos, dos 47 aos 54 e pouco, né? E depois com 54 eu assumi a Unimed. Então aí eu pude demonstrar aquilo que eu sempre sonhei com a Unimed. Evidentemente, uma situação que estava era muito difícil, para você poder oferecer aquilo que você quer, eu precisava arrumar um pouco, né, a situação da Unimed. Mas o que eu não abro mão também em medicina, ele falou muito bem, né, que eu gosto da medicina, né, da empatia médica. Eu acho que a empatia médica é o principal valor que eu vejo na minha profissão. A empatia. Sem empatia, você o paciente já não sente-se tratado bem, né? Já a evolução da doença parece que não vai ser tão boa porque a empatia não foi boa. A partir do momento da empatia, você consegue conquistar e acrescentar à vida da pessoa muita coisa, né, em relação à saúde. E às vezes eu vejo que uma das coisas que mais me incomoda realmente na minha profissão, e não é de hoje, né, eu faço isso aí desde que eu me formei, eu penso dessa forma, né, e eu luto pela Unimed ser empática ao todo, desde o colaborador, os médicos, a segurança, a nutrição, a limpeza, de todas as formas. Ela tem que ser empática, ela tem que transmitir isso. É o principal valor que você pode dar para o seu beneficiário, né? Para o seu paciente, o médico, no caso. Então,
E depois em outras coisas, a sabedoria do médico, a qualidade, a formação, né, a mão cirúrgica boa, né, tudo isso a gente leva em consideração, evidentemente. Porque não adianta só você ter empatia, mas não ter habilidade, né? uma habilidade diagnóstica e nem cirúrgica. Você precisa ter um conjunto de coisas. Mas também não adianta você ter só a mão boa, a sabedoria boa do diagnóstico, mas você não tem a empatia com o paciente. E como eu falei, a empatia ajuda muito no resultado do tratamento de um paciente. Então, é essa forma que eu conduzo a Unimed, né, e em franca evolução, pensando sempre em dar o melhor para os nossos beneficiários, nas questões que o levam a ter uma qualidade de vida muito melhor pelo cuidado da saúde. Essas referências, né, Eric, que o CEF acabou de falar para nós, como você também pontuou isso, a questão que vem de casa, né, como exemplo o próprio pai, a mãe, ou a própria conduta dentro de casa, né? E eu acho que isso está muito na formação enquanto criança, né, o CEF, quando você vê como seu pai age, não só com você, que é o filho, mas com a sociedade do qual ele vive, né, com os amigos, com os desconhecidos, né? E aí, quando você fala de empatia, a gente percebe que, eu acho que é para todas as profissões, para uma boa sociedade, se a gente não tiver empatia pelo próximo, a gente é obrigado a ter multas e leis, não é isso, Eric? Que eu acho que o grande indicador na sociedade, quando algo não vai muito bem, quando a gente começa a gerar várias leis para poder normalizar aquela situação. E se a gente age com a empatia, pensando no próximo, a gente não precisa de tantas leis. É mais ou menos por aí mesmo, Eric? Neto, na verdade, né, os nossos pais são nossos espelhos, né? Quando nós nascemos, nós nos espelhamos nos nossos pais. E tem um ditado muito antigo, né? O fruto não cai muito longe da árvore, né? E é verdade, o que acontece hoje em dia, o mundo está muito diferente, né? O mundo está muito mudado. Coisas que você resolvia no diálogo, na juventude, hoje em dia precisa de leis, de normas. Eu acredito que a população em geral, e não é uma questão do Brasil, isso é uma questão mundial, nós estamos terceirizando a solução dos nossos problemas, porque nós não estamos tendo mais coragem de falar. A pessoa que fala aquilo, obviamente tem que ser falado com educação, com respeito, mas a pessoa que fala a verdade, muitas vezes é interpretado de uma maneira diferente, que a pessoa é arrogante, que sabe tudo. Não, a pessoa simplesmente está expondo o seu ponto de vista com todo o respeito. E hoje em dia você precisa de terceiros para tomar essa decisão por você, né? Hoje nós vivemos num mundo que a pessoa não quer se magoar, e quando você quer dizer não, eu acho que você está errado, a pessoa se sente magoada. Enfim, está um mundo muito complexo hoje em dia, no meu ponto de vista, né? Na minha juventude, vou ser muito franco, eu costumo brincar lá em casa. Você tinha algum problema com 14, 15 anos, eu sou um cara de baixa estatura, né? Vamos resolver na caixa d'água. Dava os catiripapo aqui, no dia seguinte estava tudo amigo, já estava resolvido, acabou. Hoje não tem mais isso, legal. Não Essa tem geração milênio, né? Resolvia tudo dessa maneira, na pressão, né? Mas resolvia. E isso te deu uma musculatura. E o que eu vejo hoje, o que falta para os jovens é decidir, tomar decisões. E isso dá musculatura. Se é do modo certo ou se é do modo errado, eu não estou discutindo isso aqui fora, tá? Sim. Eu estou dizendo como era, entendeu? E te dava uma certa musculatura, o quê? Para você sofrer, para você poder ter seus traumas, que eram tratáveis. Não precisava de ninguém, não precisava de leis, não precisava de nada. Você imagina eu, baixinho, o que eu não sofria de baixinho? Pescador de aquário, alpinista de sarjeta. E aí, né? Vai ter lei para não falar isso, para racismo contra os pequenos? Viu? Não me fez nem melhor nem pior do que ninguém. Eu tive que resolver meus problemas. E hoje em dia você tem lei para tudo isso, né? O que é triste. Que é triste, né? Nós estamos ao vivo aqui e já falando sobre isso, pois não, Ana, já falando sobre isso, a participação da população é essencial. Quando a gente traz dois convidados
falando um pouquinho da vida, falando um pouquinho, né, da nossa sociedade, acho que isso reverbera bastante. Olha a pergunta que está chegando para a gente responder. Tá aí. Boa noite. Gostaria de saber como eles fazem, como vocês fazem, né, para cuidar da saúde mental, com tantas responsabilidades. Essa é a Rosana, da cidade de Saltinho. E é isso, é muita responsabilidade, né? Estamos falando aí de um presidente, diretor de uma empresa muito grande, com muitos colaboradores, estamos falando de hospital, estamos falando de saúde, estamos falando de condutas médicas, de uma equipe médica que trabalha. E aí, como é que administra isso? Porque eu sei que não, a cabeça não para, né? Como é que vocês fazem? Doutor Carlos, por favor. Sabe que essa é uma pergunta que eu ouço sempre. E eu vou dar a única resposta que eu sempre dei para todo mundo. É a estrutura com que você veio ao mundo, participar do mundo. Porque enquanto você não começa a trabalhar, só estuda, você ainda não participou do mundo. Aí que você vai se envolver. Essa estrutura vem da sua da base, da sua formação. Quem te dá isso, quem te dá estrutura é a família. E as pessoas que te cercam. Por isso que os antigos falavam que a família era o centro de tudo, e que perguntava quem são as pessoas que te cercam, quem são os seus amigos. Porque isso faz que dá a sua formação, para poder dar suas responsabilidades, seus valores, né, seu modo de vida, sua conduta perante, mesmo a sua relação com seus filhos. Tudo isso é uma cadeia que vai se desencadeando, tudo isso daí no decorrer da sua vida, às vezes você não percebe. Mas aí te pergunto, você fala assim, não, aí você puxa o passado. Fala, não, a estrutura que me deram. Né? E eu falo sempre para esse país aqui, que eu gostaria que né, um dia ficasse registrado, né? Eu sempre falo isso. Não adianta você dar escola para as pessoas. A educação é estudar na escola. No Brasil hoje, para mim, educação não é estar na escola. A escola, estamos com problemas na escola. Né? Os professores não são respeitados, a gente sabe disso. Né? E a gente respeitava o professor absurdamente. Entendeu? E o professor, era uma segunda família para nós. Dava estrutura para a gente. Né? E a gente aprendia a obedecer, a ser consciente, a respeitar, a ser respeitado, né? A dar opiniões, a concordar, a discordar. Tudo isso aí. Tudo isso acabou, se esvaiu. Então não é você estudar, não é ter diploma. Educação não é ter diploma. Educação tem uma série de outras coisas. Que então nós estamos achando que vamos dar educação para todo mundo, é colocar todo mundo na escola. Mas aí que escola? Precisamos saber que escola nós vamos dar. Para poder a pessoa sair estruturada, porque a escola faz parte da sua estrutura. Então a saúde mental minha, eu nunca deixei de dormir por qualquer problema na Unimed. Eu durmo normal. Eu já tive problemas com paciente de cirurgia, muito tal, que eu fico preocupado. É normal você ter essa preocupação. Se não está indo bem um caso, tudo tal. Mas você tem que ter a estrutura que te dá sustentação. É isso que dá sustentação para mim. Como médico, como gestor, ou quando um problema com o filho, que é a coisa que mais abala a sua saúde mental do que problema com o filho. Não tem coisa pior do que ter um problema com o filho, né, que mexe com você com a saúde, ou que tem um acidente, que estava com uma depressão, qualquer coisa parecida, né, que o filho tenha, você vai, né, mas você tem que ter estrutura, porque se ela sentir, se o seu filho sentir que você desaba, ele vai desabar. Ele vai desabar junto. Então, respondendo, eu espero que tenha respondido a pergunta da Rosana. Ô, Steph, mas isso também é na questão da sua posição hoje que você está, né? Como presidente, é a mesma coisa, né? Eu acompanho muito isso nesse posto do qual você está. Se você também, diante de um problema, você esmorecer, a equipe inteira se perde. E é isso que é difícil quem está de fora compreender, né? Hoje, a Unimed, nós estamos no programa de saúde mental. Nós temos palestras, né? Nós temos palestras sobre isso, e tem um programa lá. E tem uma pessoa que trabalha lá dentro do hospital só preocupada com isso. É um gestor só sobre saúde mental. Então nós temos essa preocupação, porque os colaboradores também sofrem pressão de trabalho, uma série de coisas. Eles têm problemas familiares também, têm problema com o filho, então, mas não são todos que têm a estrutura de suportar. E aí interfere na condição dele de trabalho. Então é bom, né? Precisa conversar com ele. Porque às vezes o cara perde o emprego,
né, por falta de uma orientação mais, né, estruturada, de conversa, de alguém que ouça. Então a gente tem esse programa dentro da Unimed, cada vez mais crescente. Não, e agora é lei, né, Youssef? É lei. Agora virou lei. Vocês começaram muito antes com isso, né, Eric? E agora é lei. Hoje eu tive a informação que vai ser postergado por um ano. A NR01... Não vai entrar em vigor, então? Eu tive hoje o amigo Ricardo Martins, da Hyundai. Ele me passou... Hoje, estava vindo para cá, que parece que a entrada em vigor, né, que agora seria em maio, foi postergado por um ano. A NR01 vai ter uma cartilha do Ministério Público do Trabalho, tudo isso. Então, a informação que eu tive... Estava no Zap vindo para cá, o meu amigo... Eu acho que talvez ficou meio perdido como agir. No caso da Unimed, sabe muito bem que tem os profissionais ali, e o Dr. Carlos já falou sobre isso, não começou agora. A Unimed já vem desenvolvendo esse projeto faz tempo, né? O sistema Unimed, a Unimed do Brasil, ela tem todos os programas do jeito de cuidar da Unimed. E o jeito de cuidar da Unimed envolve não só o médico, né, como também envolve os colaboradores. E a saúde mental é um dos pilares desse jeito de cuidar. Nós temos vários programas na Unimed e que a gente não divulga, são processos internos, sim, né, mas para o nosso colaborador. Mas eu só vou te dar assim, um exemplo. Todo colaborador que saiu da Unimed a pedido, saiu, ele não conseguiu ficar muito tempo fora em algum emprego. Mais de 90% quer voltar. Olha. Porque a gente dá exatamente aquilo que muitas empresas ainda estão, né, principalmente de saúde, ainda não estão alinhados com esse modelo. Precisa alinhar realmente que o nosso colaborador, a gente nunca se preocupou com isso, nunca da bola, achava igual o Eric falou. Nós tínhamos uma estrutura, nascemos todos bem assim, né, numa época que todos nós, mas essa geração não é assim. Ela precisa de suporte emocional. Essa é a diferença. Essa é a diferença, né? Eric, você, à frente também lá, da empresa, e é mais ou menos esse caminho que o CEP falou, né? Na verdade, Neto, concordo 100% com o doutor. Como eu já estive várias vezes e já vi chegar situações complexas enquanto nós estamos em reunião, e doutor Carlos... ele se mantém. É obviamente por isso que eu falo que ele é uma inspiração para mim. Ele mantém o modus do Dr. Carlos Youssef de ser. Entendeu? E resolve o problema e não mostra a mudança. É o jeito dele de ser. Aí tem uma vivência por trás de tudo isso, tem todo o histórico. Eu costumo dizer o seguinte, hoje em dia falta, Neto, muitas pessoas terem coragem de tomar decisão. E quando você toma uma decisão, você acerta e erra. Você tem que, obviamente, buscar o acerto. Mas como é que você busca o acerto? Você tem que viver aquilo. Como o Dr. Carlos falou, ele foi diretor com 47 antes do que eu, né, na idade minha. E depois se tornou presidente de uma das maiores empresas de Piracicaba, que é a Unimed, muita gente não sabe, é uma das maiores e mais difíceis de administrar. A minha não é tão complicado quanto a ele, porque todo cliente que chega na Unimed, o seu problema é o pior que existe. Sim. Tá? Você pode chegar por uma pequena dor de cabeça ou pode chegar por uma apendicite. Para ele é o pior problema, e ter que cuidar isso, os colaboradores têm que cuidar, é complicado. Já no nosso caso, que é um sindicato, obviamente você toma decisões, mas a gente teve uma vivência, graças a Deus, eu tive a oportunidade de trabalhar com o seu Euclides, foi vice do seu Euclides, do Roberto Chama. Então eu aprendi com pessoas notáveis. Eu tive essa oportunidade, até o Alberto Ruffini, que eu citei aqui, são pessoas notáveis, convivo com o Dr. Carlos, Serginho, outras pessoas mais da área. Então você vai se espelhando e aprendendo. Obviamente eu erro, eu sou um ser humano. Eu não durmo tão bem quanto o Dr. Carlos. Tem dia que é 3:30 da manhã, eu vou para academia, porque eu acordo com a solução de um problema. A minha esposa fala, onde você estava? Eu estava na academia, onde eu moro, academia 24 horas, fala, eu em vez de ficar rolando na cama de apanhar da minha esposa, né, que atrapalha. Que quer dormir, né? Claro. Então eu vou para academia e hoje mesmo, 4 horas da manhã, eu estava na academia, porque você fica preocupado. Eu ainda não tenho essa maturidade, tá? Mas a verdade é uma só, se você tem problemas,
busque ajuda. Existem psicólogos, psiquiatras muito bem preparados para isso. Eu mesmo faço o tratamento há 3 anos. Há 3 anos eu faço tratamento psiquiátrico. Melhorei muito. Minha esposa fala, você mudou da água para do vinho. Mas é uma coisa que eu senti necessidade de buscar. Não é fácil você tomar decisões. E francamente, sem querer aqui bajular ninguém, já estive várias vezes na Unimed, que nós estamos em meio a reuniões, e o bicho pega lá, doutor, tem que contornar, é médico que fez alguma coisa, e o doutor, dentro da elegância dele, da postura dele, resolve, junto com a diretoria, está sempre junto, apoiando. E acho que isso é legal, porque quando você está imbuído de um bem comum, e acontece no CIMESP, acontece na Unimed, você tem o suporte, né? O suporte da sua equipe. Porque ninguém faz nada sozinho, é tudo uma equipe, né? Lá no CIMESP temos toda a diretoria executiva que nos dá o suporte. E por sorte, na minha vida, eu percorri vários meios, né? Já fui chão de fábrica, já fui estagiário, já fui funcionário e hoje estou como administrador de empresas. Então, isso te dá uma bagagem, te dá um know-how, né, para de como lidar. tocar, entendeu? Mas eu não durmo tão bem quanto o Carlos, não. Eu tenho dia que é 4 horas da manhã. Se olhar meu despertador, é 4h40 que está aqui para tocar, para ir para academia todo dia. Mas tem dia que é 3 horas da manhã, você acorda com a solução do problema. Eu vou voltar a dormir? Não. Tchau, academia, porque já antecipa o dia, já vai, já escreve o que tem que fazer, porque senão você esquece, né? Porque o que acontece à noite, você esquece durante o dia, e aí entra na rotina, na correria. Eu estava te falando, hoje eu não saio da empresa, amanhã eu não fico na empresa. Então, assim, é o dia a dia. Mas, eu acho que é cada um. E não ter medo, porque todo mundo vai errar. Isso faz parte da vida. Errar é parte do ser humano. Obviamente que você tem que tentar acertar muito mais do que errar. E se tem algum problema, procure um psiquiatra, psicólogo. A Unimed tem bastante, pode ir lá. E são bons. Estamos ao vivo com o programa. A sua participação é essencial aqui conosco. Tem pergunta chegando. Pode abrir para nós, por gentileza? Está aí a pergunta chegando. O que ainda vocês não realizaram? Boa pergunta, hein? E gostariam de fazer em breve? Boa pergunta aí para vocês. É o Paulo? Paulo que está mandando essa pergunta. Obrigado, Paulo. Doutor Carlos, e aí? O que realizar em breve? Olha, eu particularmente, da minha vida pessoal, eu separo em 2 coisas, né? Primeiro, do lado meu da família, né? Evidentemente, eu tenho minha filha, Maria Luísa, formou médica também, fez ginecologia também, está fazendo o último ano, 4º ano de ginecologia, em São Paulo. E minha realização, evidentemente, é ela vir agora trabalhar lá comigo no consultório, né? Estou lá fazendo um consultório para ela agora. Eu tenho uma estrutura também, a Adriana me dá muita estrutura. Você sem a Adriana também, que é um problema, porque a mulher, né? Não tem horário, não tem dia, opera, vai de sábado, domingo no hospital, é complicado. A mulher dá estrutura para você. Então, acho que ajuda você a realizar as coisas também que você quer. E quando ela compactua com o sonho seu, né? E é fundamental essa força que te dá para você poder tocar os seus projetos. Todo mundo sabe os projetos hoje em Piracicaba, né? Em breve quais serão, né? Nós estamos com 4 obras em andamento, né? A primeira obra é o Centro de Prevenção e Terapias, Reabilitação e Terapias lá na área de lazer ali da Rua do Porto, que está para finalizar em outubro, mas inauguraremos provavelmente em dezembro, né? A outra obra já começou, que é o hospital e o pronto atendimento infantil, separado do hospital ali, e um hospital novo, também ali no estacionamento antigo do hospital. E a 4ª obra vai se iniciar, que é o centro diagnóstico. Terminando essas 4 obras, que eu, em breve, porque todas serão inauguradas, uma parte esse ano, outra parte no ano que vem, no máximo, meio do ano que vem, sobrará mais uma obra só, que eu quero finalizar a minha realização pessoal para Piracicaba. Essa é uma obra que eu não estou revelando ainda, que é uma obra realmente de impacto para a cidade, vai trazer um novo jeito de pensar para o beneficiário,
né, de Legal. acolhimento, é uma coisa nova e que está no nosso projeto, né, e a partir desse ano ainda já pretendo, na hora que começar a finalizar as obras, a começar a fazer o projeto dessa nova obra. Que, né, aí eu acho que finalizou a minha realização em breve, né, nos próximos, agora 1 ano e meio no máximo, e menos de 1 ano e meio, e a outra vai demorar talvez um pouco mais, uns 2 anos, 3 anos, e eu termino, acho que a minha função aqui dentro da Unimed Piracicaba. Eu acho que o que eu tenho que contribuir, né, agora estou trazendo o robô, por exemplo, uma realização minha era o robô. O robô vai chegar agora em junho, julho, a cirurgia robótica em Piracicaba, que não tem. Bauru tem, Sorocaba tem, Ribeirão Preto tem, Campinas tem, Piracicaba não tem. Então tem que ter Piracicaba também. Então o robô é uma realização breve. A outra foi o ROLEP, um aparelho moderno para cirurgia de próstata também, que sem tirar a próstata. O robô é para tirar a próstata, normalmente, né? Outras cirurgias também o robô faz. Mas o ROLEP é para fazer uma RTU, que a gente chama, que era um método tradicional, mas ele dava a recuperação pior, né, para o paciente, sangramento, aquela coisa toda. Então, o aparelho foi adquirido, comprado, chega este mês já, né, e vai começar a operacionalizar agora o mês que vem. Então, são realizações que eu gosto de fazer no dia a dia, são sonhos que aparecem na cabeça da gente, né? E esses sonhos, para mim, tudo em vista do beneficiário. Eu sinto, quando eu assumi a Unimed Piracicaba, que eu sempre quis dar aquilo que eu sempre, antes de ser presidente, muito antes, quando eu não era nem diretor do hospital, eu achava que a Unimed deveria dar. Sempre sonhei com isso. E jamais esperaria que um dia me tornar presidente. Jamais. Nunca. Nunca. Porque eu queria ficar no consultório. Eu gosto de trabalhar no consultório, eu gosto de medicina. Eu gosto de fazer parto. Hoje eu fiz 3. Entendeu? Eu gosto, né? É minha paixão, entendeu? Então, eu não quero largar, né? Eu ainda faço, não faço como eu trabalhava antigamente, mas ainda faço. Eu atendo, opero, faço tudo isso daí, porque tá em mim, foi meu dom, foi esse. Deus me deu esse dom, então é esse dom que eu sigo. A gestão foi uma coisa secundária que aconteceu na minha vida. Mas o que eu penso mais nesse caso é só o beneficiário. Você paga um plano de saúde, ele precisa te dar respaldo, ele precisa te dar retorno. Está difícil? Hoje, depois da pandemia, mudou muito a saúde no país. Mudou muito a prevenção, a preocupação. E nós não tínhamos estrutura para estar preparado para essa demanda. Por isso nós estamos fazendo todas essas obras. Nós precisamos nos preparar para essa demanda nova depois da pandemia. E a Unimed não poderia deixar, mesmo com um pouco de atraso, mas a pandemia atrapalhou bastante, a gente está fazendo e vai entregar. É um pouco de paciência, mas é questão de esse ano e próximo ano, né, no máximo, está tudo pronto. Entendeu? E aí eu acho que eu vou de encontro àquilo que eu sempre sonhei antes de assumir a presidência. Então, nada mais é que eu estou realizando meu sonho de muito tempo atrás, muitos anos, coisa de 20, 30 anos atrás. Eu sou médico operado há 40 anos. Olha. Há 40 anos. Mas eu sempre pensei isso. Então, Deus me deu essa oportunidade, caiu do céu para mim, né, de eu poder assumir a Unimed, o que eu nunca esperava, e fazer o que... exercer, né, aquilo lá que, né, eu jamais achava que eu ia conseguir. Agora, Carlos, você está deixando a Unimed, você está entregando essa nova Unimed, que a gente sempre relata aqui, é uma Unimed que não é só para agora, né? É uma Unimed aí que você vai atuar com ela, com essa estrutura, anos e anos. Isso é uma visão muito futurista. É o projeto dessa Unimed, pelo menos 20 anos no mínimo. Exato. No mínimo. O centro de prevenção tem 8.500 metros quadrados. Olha. Não existe isso daí no Brasil, no Brasil inteiro. Não existe. No Brasil. Nem em São Paulo, que tem o do Einstein e o Luci Montoro, que é grande também o Luci Montoro. Mas o nosso se equipara e passa que vai fazer outras coisas que eles não fazem lá. Puxa né? vida. Então, nós realmente pensamos em que o beneficiário do Unimed, e o que a cidade teve paciência comigo, né, quando eu assumi. A situação estava muito difícil, muito complicada. Sim. A cidade teve paciência e me esperou
a gente poder progredir, deixou a Unimed, a diretoria trabalhar, né? Porque havia um desgaste, né? Havia muito um desgaste, né? Isso daí, credibilidade, confiança, é o que move você, é que te estimulam a fazer. E eu tive essa credibilidade, essa confiança da cidade, que me estimulou cada vez mais a caminhar. Então, o Éric falou uma coisa: ninguém faz nada sozinho, você precisa da equipe. Precisa de uma equipe, mas às vezes precisa da cidade, eu falo, né? A cidade é uma equipe. Da mesma forma, quando eu fiquei doente, eu tinha uma cidade da equipe também trabalhando para mim, né? para eu continuar vivo. Entendeu? Então isso eu falo sempre, né? Piracicaba é uma cidade maravilhosa, merece muito, e vou dar o máximo meu e deixar o legado realmente para a cidade, que ela é referência hoje em sistema Unimed, uma das melhores Unimedes do país, ela se destaca em vários setores, né, em revistas. Então eu acho que eu me orgulho muito, e eu acho que a cidade também merece e deve se orgulhar da Unimed que tem. A questão é a gente repensar que quando você fala deixar no legado, a questão é essa palavra deixar, que preocupa um pouco todos nós, né? Por que o Youssef, a figura do Youssef, todo esse sistema de maneira de administrar, de buscar o humanismo, né, nas pessoas, e ao mesmo tempo ter a estrutura. Será que esse é o momento para se pensar, já deixar, Carlos? Não, eu tenho um mandato para cumprir até 2026. Aí eles, né, as obras eu termino até 2026. Agora eu termino a maioria das obras. Em 2026 eu termino a última obra, né? Depois tem aquela outra obra que eu falei que eu não vou revelar ainda, mas no momento certo estarei aqui e vou revelar. Opa! Né? Mas deixa eu terminar essas daí primeiro. Rapidinho, Eric, deixa eu mostrar aqui rapidamente. Abre para nós. Olha que legal. Aí, quando a gente fala que o nosso programa, esse quadro, aliás, né, esse quadro que serve para inspiração, é por conta disso. Tá para cima, Maria? Pode ler para nós, Maria, por gentileza. Faço questão que você... Parabéns para todos vocês. A união faz a força. Obrigada por toda a dedicação a todos nós. Amém. Deus abençoe. É a Cleide, que ficou muito feliz, viu, doutor? Quando o senhor falou da filha. Que bom, doutor Carlos. Mais uma médica para a nossa Piracicaba. Tá vendo? Isso é bom, né? Dona Cleide. Isso é muito bom quando o público participa, né? E é isso que essa é o propósito do quadro, né? Que a gente possa se inspirar e ver que tem pessoas que trabalham por todos nós, porque você de casa também é isso, né? Você faz pela sua família, você faz pela sua comunidade, e a gente tem que exaltar isso, que Piracicaba, a essência é essa. Então a gente tem que trazer isso de frente para as câmeras, para a internet e propagar, né, Carlos? Viu? Exatamente. Eu só queria falar uma coisa para o Eric. O Eric falou assim: não, o Youssef dorme, mas eu não durmo quando eu fico assim. Então, eu vou te revelar em primeira mão quando eu não durmo. Acho que ninguém sabe disso. Então, eu vou te falar quando eu não durmo, na minha profissão. Quando eu vejo que o nenê, uma gestante, está correndo risco, eu não durmo. Eu não durmo. Inclusive, às vezes eu marco um parto e eu sei que tem um risco de morrer intraútero, né? Eu estou adiantando o parto porque estou preocupado. Eu conto minutos para tirar o nenê. E isso me tira o sono. Porque você perdeu o nenê, você não sabe como machuca o obstetra. Não, a família não precisa nem falar, né? Arrasa a família. Mas o obstetra deprime. Ele tem vontade de largar tudo. Olha. Sabe? É isso que a minha filha, estou tentando explicar para minha filha quando ela vir para cá, quero trabalhar junto com ela, para poder ela mitigar cada vez mais esse tipo de problema na vida. Porque se acontecer com ela, vai derrubar. Então, é uma das coisas que eu não durmo realmente, a única coisa que me tira o sono, do ponto de vista profissional, é eu ter o risco de perder um nenê. Isso me incomoda muito. Então, eu não durmo realmente, viu, Eric, aí. Aí não tem jeito, né, doutor? Não tem. Aí... Mexe muito com a gente. Mexe muito. Pois não, Maria. Mais participações? Sim, a Janaína também está aqui dando boa noite, Neto. O que eles acham que Piracicaba precisa fazer para crescer ainda mais? Parabéns pelo programa. Valeu, obrigado. Pois não, diga lá, Eric. E aí? Vamos lá. Veja bem, Neto e Janaína. Eu acho que antes de crescer, eu acho que a gente precisa ajeitar a casa.
Tá? Piracicaba, nos últimos 10 anos, você começa a ver problemas de congestionamento, problema de falta de estrutura, falta d'água. Então, antes da gente pensar em crescer, nós temos que buscar um acerto das coisas. Normalmente, na indústria, né, na qual eu administro, a gente tem uma curva de crescimento, chega uma hora que tem a maturação e onde você tem que aparar as arestas, fazer o ajuste fino da coisa. Se Piracicaba não fizer isso, ela ficará insuportável em alguns anos. Nós estamos vendo o problema hoje na rotatória do Bigaton, nós tivemos o ano passado, boa parte do ano, problemas por conta de recap, a cidade estava um caos. Isso mexe com a saúde psicológica das pessoas, porque ficar parado no trânsito ninguém gosta. Nós temos problemas na saúde, o SUS tem muito problema, né, doutor? Na medicina, como no nosso nicho, falta mão de obra qualificada, treinada. Então, assim, eu acredito que o momento de Piracicaba não é de crescer. O momento de Piracicaba é de aparar as arestas, fazer o ajuste fino. Daqui a alguns anos, quando tiver o problema de água solucionado, o problema de vagas na creche solucionado, problema de escola integral do 1º ao 9º ano solucionado, aí sim nós podemos voltar a pensar em crescer. Por enquanto, na minha visão, não seria isso, porque crescer ajustando é muito complexo, é muito difícil, a minha visão. Pois não, doutor Carlos. Já tem uma pergunta ali que eu gostaria de fazer, mas o telespectador tem. Eu já vou fazer essa pergunta, já abriu ali para mim que eu vi. Mas vamos primeiro para essa resposta. Doutor Carlos, o que é necessário para a cidade crescer ainda mais? Olha, faz anos que eu falo que Piracicaba é Xangai da China. Era uma cidade, Xangai era uma cidade completamente desproporcional em termos de evolução, em relação a outros lugares, mas houve uma mudança radical no modelo da gestão da cidade, no pensar, né, que nem o Eric falou, na estrutura, programar ela para o futuro. Eu acho que nós temos, por ser talvez a melhor cidade do interior de São Paulo, nós temos tudo para isso. Uma cidade que tem cultura, tem a parte de verde, uma cidade verde, né? Muitas empresas, indústrias, uma boa medicina, educação, né? Tem lazer, tem uma série de coisas da cidade. O que precisa, na minha opinião, vai de encontro com o Eric falou, mas eu acho que tem que pensar descentralizar um pouco a cidade. Né? Eu acho que precisa descentralizar. Nós não temos centro de convenção. Perfeito. Isso é uma coisa que perfeito. eu falo, nós não temos centro de convenção. Né? Para trazer mais e mais coisas de fora, para poder palestras, convenções, né? Cursos e tudo que possam surgir. Falta hotel, Youssef. Falta hotel na nossa cidade. Tem uma coisa, um baque grande para a cidade foi fechar a Unimap. Exato, Isso concordo. foi um baque. Né? Isso Concordo. aí foi uma coisa que depreciou a cidade. Pensar que essa universidade chegou a ter 10 mil estudantes universitários. Sim. Exato. Entendeu? E hoje nós temos carência de mão de obra na saúde, de fonoaudiologia, de enfermagem, né? de fisioterapeuta, tudo. Por quê? Fecharam os cursos. Então, é complicado. Então, a cidade não pode ter essa down, sabe, para baixo. Tem que ter alguém que lidere a cidade e pense para cima. Eu acredito que o Elinho está agora se situando na cidade, evidentemente, está conhecendo os problemas e tal. O Elinho tem ideias, né, de vanguarda, ele tem coisas para crescimento, ele pensa, tem experiência em prefeituras. Né? Eu sempre falo, mas a prefeitura que ele fez é pequena, a outra não, agora a cidade é grande. Não importa, tem certas coisas que são comuns a todas as prefeituras.
são comuns a todas as prefeituras. Entendeu? Então aqui também ele terá coisas comuns que ele proporcionou lá, ele terá que proporcionar aqui. Então eu acredito muito na gestão dele. Eu acredito sempre na gestão dos prefeitos, mas eu acho que ele, pelas coisas que ele falou, pelos debates, pelas propostas dele, eu acho que ele pode fazer a cidade realmente se deslocar de uma forma diferente e ter um upgrade em todos os aspectos que falou, em mobilidade, em água, né, abastecimento, tudo, mas estrutura também. Eu acho que ele pode fazer Piracicaba voltar a ser uma referência no interior de São Paulo. Muito bom. Vou para a pergunta. Pode abrir para nós ali. Olha só, pode ler, Maria. Vai lá. A Clarice, ela dá boa noite, pessoal. Os 3 senhores. Você 3? também, Eu viu, também? né? Aí são muito admirados por Piracicaba. Pergunto, pensam em entrar na política? Ó lá. Ó lá. Quem responde? Neto, você pensa em entrar na política, Neto? Eu já estou na política, né? Já faço a política, né, Eric? Mas, por favor, respondam vocês, são os convidados aí, por favor. Diga lá, Eric, e aí? Você acredita na política? Vou acrescentar. Qual é o nome dela, Marco? Clarice. Não, Clarice, né? Clarice. Obrigado, Clarice. Não, acredito na Olá. política, acredito sim, acredito que tem pessoas boas. Eu também já estou na política, né? Fui candidato ano passado. Estamos trabalhando aí para um futuro próximo e muito bem dito pelo Dr. Carlos Youssef. O Hélio tem todos o gabarito de fazer as coisas certas. E ele precisando, nós estamos aqui para ajudá-lo, né? Ótimo, Com certeza. Porque nós queremos que Piracicaba voe, melhore. Obviamente, o nicho da indústria a gente conhece, o nicho da medicina o Dr. Carlos conhece, e nós estamos aqui para apoiá-lo. Ele foi o eleito, ele foi escolhido democraticamente, e acho que isso é o bonito da democracia, por mais que eu acho que isso não aconteça lá em Brasília, né? Aqui acontece. Então, assim, o Hélio tem tudo para fazer um bom mandato. Nós já estamos na política, né? E no que ele precisar, nós estamos aqui. Não tenho cargo nenhum, né? Fomos candidato a vice na chapa do deputado Alex Madureira, que segue como candidato. E 26 está aí para a gente ver o que vai acontecer. Boa. Boa, tá aí. Deixou no ar, né? Meio engatilhado. A gente quer trazer o Dr. Carlos para a política. Dr. Carlos, eu já falei isso para ele. Viu? Esse seria. Eu falei para ele que ele deveria ser candidato. Quando começou a movimentação, eu queria ser vice dele. Eu já falei. Bom, revela se já teve convite. Acho que vamos começar pelo, pelo final. Pois não, Carlos. Olha, eu sempre gostei de política, não vou negar. Desde criança, lia jornal. Eu já revelei isso daqui, que eu li o Diário de São Paulo, da Assis Chateaubriand. Tinha 10 anos de idade, eu li o Diário de São Paulo. E ainda leio jornais todos os dias, dou um jeito de dar uma lidinha nos jornais. Evidentemente não leio mais algumas coisas, da cultura, tal, que eu lia, eu gostava, né? Mas eu não tenho acompanhado, não tenho muito tempo. A minha decisão sempre foi não entrar na política. Porque mesmo eu tive convites, vários convites, não vou negar. Há muitos anos atrás, mais de 20, 30 anos atrás, tive para vereador, né? Tive para prefeito na outra eleição, nessa daqui também. Mas eu não eu tive convite para ser secretário da saúde várias vezes também, mas a política para mim não combina, não dá com o que eu faço com a Unimed. É complicado, sabe? Eu acho que a cidade tem bastante gente boa, que pensa na cidade, que tem capacidade de gerenciar e administrar a cidade e fazer a cidade crescer de uma forma correta, uniforme, né? Sem grandes saltos megalomaníacos, né? Que existe muito isso daí em alguns lugares, né? Que a gente vê. Eu acho que, para mim, a idade que eu estou também, eu acho, para a política, hoje, eu acho que a idade, os mais velhos, não
produzem o que um cara de meia idade produz, do ponto de vista mental. Eu me conheci com 50 anos, eu me conheci com 45, me conheci com 55, me conheci com 60 e me conheço com 67. Se alguém chegar para mim e falar assim que hoje você está melhor do ponto de vista do que 50, 55 anos, talvez na maturidade, talvez em alguma sabedoria, mas do ponto de vista de engajamento, de força mental, não. Ninguém me fala, ninguém me prova isso é o contrário. O engajamento mental, a força mental, né, o impulso que você tem, a energia é mais jovem. Você tem que estar mais jovem. E eu gosto de políticos, né, nessa faixa etária, até os 65, eu acho que vai bem. Até você consegue ter uma força mental boa. E eu não posso falar por mim que nem o Covid me derrubou, eu continuo tendo força. Pois é. Eu tenho força mental. Mas não é fácil, mas eu senti a queda do que eu era. Eu era muito mais forte. Pós-Covid? Pós-Covid ou pela idade? A relação que então, agora a gente fica difícil entender se o pós-Covid foi a idade que me piorou, que diminuiu a capacidade que eu tinha. Né? A minha capacidade de raciocínio era absurdamente, a velocidade era muito grande. Eu tinha uma velocidade muito grande de raciocínio. Ô, doutor José, você continua assim? Você chega no ambiente... Mas não é do jeito que eu era. Mas, Eric, ele chega no ambiente e consegue analisar tudo. Se eu perguntar para ele se é alguma coisa aqui, ele já tem... Ele não olhou diretamente. Porque eu sou observador. É observador. Mas tem muitas pessoas, assim... O Serginho, por exemplo. O Serginho é um cara que ele pode ser assim, mais assim, comedido, tal, do jeito de se comportar. Mas é um cara que tem uma capacidade extrema de raciocínio. Porque ele tem um raciocínio que ele segue uma lógica. Sim. Ele não perde uma vírgula da lógica. Não dá para você pegar e puxar uma alça e falar, não, o seu raciocínio. Então é uma pessoa que eu admiro. Eu admiro muito. E ele está com 62, acho que mais ou menos por aí, né? Estou revelando a idade dele, 63 aí. Então, mas cai. Você pergunta para ele se não caiu, ele vai falar que diminui. Então eu acho que a pujança política de uma pessoa acima de 65, 70 anos diminui bastante. Eu prefiro hoje uma pessoa com pujança, uma pessoa um pouco mais jovem para fazer gestão. Eu prefiro. Ó, abre o Instagram ou o YouTube? Esse é o YouTube. Olha lá, o recado para você. Olha quem está assistindo lá, doutor. Adriano, orgulho do meu marido. Olha lá, beleza. Um beijo, amor, beijo. E tem mais uma pergunta para você que não pode deixar passar também. Abre a do que eu vi agora há pouco. Você abriu aí, Maria, por gentileza? Tá aqui, a do Você falou da política, mas não falou da presidência, né? E aí vamos falar da presidência. Pois não, Mar? Boa noite, Neto, todos do programa. Dr. Carlos, pensa em presidir a Unimed Brasil. O que mudaria na vida dele? José. Olha, essa é mais uma pergunta que todo mundo insiste em me falar. Mesmo no sistema Unimed, se eu tenho vontade de enxergar. Esse ano que passou, teve eleição no sistema Unimed, para a Unimed Nacional. Eu realmente estava cotado para ir para a Unimed Nacional. Tinha 2 diretorias que estavam propensas a assumir, e essas 2 diretorias que me queriam. No fim, por acordos políticos, assumi uma 3ª diretoria que tinha os planos deles. E eu acabei não assumindo lá a Central Nacional. E a Unimed do Brasil, existe um processo no sistema Unimed que você precisa galgar cargos para chegar lá. Você não pode passar direto para lá. Agora, dia 1º de abril, eu assumo a presidência da regional. A regional, que são 14 Unimedes, Campinas, Americana, Rio Claro, Capivari, Araras, toda essa região, Jundiaí, toda essa região aí, Amparo, Tatuí, eu assumo a presidência da regional. E também fui convidado para assumir ser do Conselho de Administração da Unimed Participações, que ela é a detentora, a acionista maior da Unimed Seguros. E também fui agora chamado para o Conselho de Administração da FESP,
que é da Federação das Unimedes do Estado de São Paulo também. Então eu estou realmente meio atolado de cargo. Você mas já decidiu, vai assumir? Não, esses cargos eu teria que assumir. E também estou no Conselho de Administração da Unimed Central de Bens e Eu quero Serviços. chegar aos meus 62 assim também, Eric. Então, e com certeza vem mais uma que ele não pode falar, que ele tá junto comigo nessa empreitada aí. Tem mais uma presidência que vem aí para ele, deixa ele. Então eu tenho bastante tarefa para cumprir, mas o meu sonho, eu continuo, lá eu faço meu papel, evidentemente trabalho, faço tudo, né? Mas aqui meu sonho ainda preciso terminar todas essas coisas para Piracicaba. E eu tive a oportunidade de ir para a presidência da Federação São Paulo em 2018. Eu não fui porque eu não podia largar Piracicaba. Eu não falei, não posso largar. Eu fazia 5 anos na presidência e eu não tinha ainda realizado aquilo que eu gostaria. Então eu falei, enquanto eu não terminar de realizar, eu não penso em sair. Hoje eu falo para todo mundo que eu não tenho interesse para São Paulo mais. Eu não tenho. Acho que é um ciclo. Meu último ciclo é aqui na regional de Limeira, né, que é a regional toda, e fazer as minhas coisas aqui, meus conselhos que eu contribuo lá em São Paulo. Sim. Mas não tenho também muito interesse mais. Não, eu preciso viver um pouco mais, minha filha vem aí, eu com a Adriana queremos um pouco também mais de calmaria, porque são 13 anos uma correria incessante. Abre para nós mais uma vez aí, deixa eu ver, Maria, abre aí, Lucas, para nós, ó, mais uma manifestação ali. Tá aqui, o Leandro, só passando para deixar meus parabéns, top demais, só aprendendo. É muito bom, tá vendo como isso? Eu tenho que ter 2 horas de quadro. Eu tinha falado 2 horas, mas vai cansar os convidados, mas tem que ser, porque a população vai reverberando, porque são assuntos e falas pertinentes para nós, são inspiradores, né? São inspiradores. Eu quero... O Eric, eu já falei, o Eric tem um futuro brilhante. Oi. Já falei isso para ele, tem um futuro brilhante em Piracicaba. Porque ele já tão jovem, já galgou uma série de situações na cidade aí. Ficou conhecido também, mas principalmente pelas suas opiniões. O Eric é convicto, né? Muito convicto das suas posições, né? Isso é importante, é muito importante para um gestor, né? Não importa o cargo, tem que ter convicção do que vai fazer. Porque se você não tiver convicção, não faça. Porque se der errado, vão falar, você não tinha segurança. Se der certo, vão falar que foi sorte, entendeu? Então é bom se fazer com convicção que vai dar certo. Ele fala assim, não, ele estava sabendo o que iria fazer. Ele já sabia o que ele estava enxergando. Então eu acho, ele é novo, eu acho que nas próximas décadas dele, 2 décadas aí, ele tem um futuro brilhante, porque ele tem 40 e poucos anos, né? No máximo prazo 10 anos, 15 anos aí, ele terá muita coisa a oferecer para a cidade, porque vai estar naquela idade que eu falo, que falta ainda, quando a gente, né, eu tinha 40 anos quando assumi o hospital, meu diretor, 40 e poucos anos, aquela maturidade do convívio, né, daquele embate dia a dia para te dar para a gente se encoraçar. Isso. Entendeu? Para a gente ficar encoraçado, né, ficar bem, né, forte. Né, com nervos de aço, para você poder superar as dificuldades que virão no decorrer do seu trabalho de gestão, porque daí você mexe com uma série de coisas. Então eu acho que o Eric tem um futuro brilhante por causa disso, porque ele já tem convicção, ele já sabe pensar, já sabe o que precisa tal, mas eu acho que agora vem a parte da próxima década dele, que vem a maturidade, vem a sabedoria, né, aprimorar mais conhecimentos e poder oferecer para Piracicaba aquilo que eu sei também que ele sonha em fazer, como eu sonhei para a Unimed Piracicaba. Exato. Ele vai sonhar para a cidade também, ele deve estar sonhando. Exato. Obrigado, doutor Carlos. Eu tive sorte, né? Porque eu convivo com pessoas como o doutor Carlos, Serginho, obviamente a base familiar, e é verdade, convicção é uma coisa que a gente se inspira nas pessoas. E quando eu fiquei sabendo, o doutor Carlos ia fazer a expansão lá do Hospital Unimed lá, convicto. É assim, você vai lá nas reuniões, ele está durante um papo outro que a gente tem que tratar, ele começa, vem alguém, é assim, assado, sabe mais que o engenheiro. Então, é a convicção, é o conhecimento, isso é gostoso, a gente aprende. Eu sou uma pessoa muito abençoada de ter, também não posso deixar jamais de citar aqui que hoje eu tenho uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, que eu estou sempre junto, que é o Dom Devair, que me ilumina, eu tenho muito respeito, me ajuda,
e tenho essas pessoas maravilhosas, o Dr. Carlos. Eu conheço o Dr. Carlos eu conheço ele há mais de 30 anos, ele me conhece há 5 anos, né? O Dr. Carlos me conhece há 5, 6 anos, foi um pouquinho antes da pandemia, né, doutor? Que nós nos conhecemos, né? E que firmamos o acordo Unimed e Cimesp, e que tem sido excelente para nós, Cimesp. Acredito que para a Unimed também tem sido bom, e eu aprendi muito. Olha, quem tem sorte de ir lá no prédio administrativo da Unimed, entrar naquela sala, Dr. Carlos, o Ju, o Jopa e o Dr. Nicola, e conversar ali, investir um tempo na conversa. Meia horinha ali você já sai. Olha, você aprende muito. É verdade. E sempre o Serginho do lado. Então, assim, é sorte, sabe? Tem coisas que a gente acredita que te dá uma musculatura, uma coraça para enfrentar algumas coisas. Porque eu vejo os problemas que o Dr. Carlos passa lá. Não é fácil, não é brinquedo, são complicados. E mesmo assim, ele fala que ele vai ao último aqui, que nada, ele gosta de encrenca. Ele adora, eu sei, ele tá junto com a gente. É que não pode ficar falando, mas ele gosta. A gente vai falar em breve aqui, em primeira mão. Quer resolver problema? Ligue o Dr. Carlos. Eu, Dr. Carlos, junta o Dr. Carlos e o Serginho, é o Homem de Ferro e o Super-Homem, meu amigo. Os dois aí resolve. Gente, nós estouramos já o tempo, são quase 20 horas. Eu quero agradecer aí, Youssef. Vamos marcar mais vezes aí, porque essa agenda não pode bater um ano, pô. Tem que ser antes. Vou marcar para esse quadro mesmo, independente, né, da participação enquanto Unimed, nosso quadro de prestação de serviço, ou do Cimesp, marcar com vocês, trazer mais pessoas aqui para a gente abrir. A gente marca 2 horas, tá bom? Eu só queria fazer um breve comentário de uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo. Eu sempre ouvi muito na minha vida falar de inteligência. Porque a pessoa, tal fulano é inteligente, tal ciclano é inteligente, né? Falo, não sei, por isso que não. Eu sempre falo, com um dedicado, ele supera o inteligente. Boa. Um dedicado supera o inteligente. Então, dedicação faz parte do sucesso. Dedicação é construir o edifício sozinho, observando as pessoas. Que cada pessoa ajuda você a colocar um tijolinho. E eu observei muito pessoas na minha vida. Se eu citar para você que são mais de 100, talvez 200 pessoas, eu observei e aprendi. E continuo observando. Mas a força de vontade, a dedicação é o segredo do sucesso. Então, todas as pessoas têm que ter essa determinação da conquista, de forma lícita, de forma limpa. As conquistas têm que ser. Porque você vai sentir orgulho de você. Não é fazer as pessoas sentirem orgulho. Você tem que sentir orgulho de você primeiro. Isso é fundamental. Para você poder deitar e dormir e falar assim, eu fui ou eu sou um vencedor. Entendeu? Não precisa ninguém falar isso para você. Você tem que se olhar e falar isso para você. Então, eu comento sempre isso daí. A força de vontade, determinação, dedicação e, principalmente, não esmorecer nunca. Porque a porta, às vezes, não se abre para você. Não esmoreça. Busque seu sonho, né? Realize. E o que eu falei, você sonhou alguma vez ser presidente da Unimed? Sempre perguntaram isso para mim. Era um sonho impossível. Eu sonhei. Mas eu falava assim, mas jamais você. Eu falava com desdém. Porque eu achava que nunca iam me querer. Nunca. Por causa do jeito de ser, personalidade sua, fala não. Mas um dia, né, existem forças da natureza, chamada Deus, né, que contribuem para que você vai se caminhando, sem perceber ele te conduz, sem você perceber. Sim. E as pessoas precisam pensar que a força divina é muito importante na vida da gente. Você precisa ter fé, acreditar, confiar e também tem uma característica que eu gosto de falar para todo mundo. Tem que ter o penso. Tem que ter o penso, tem que pensar. Tem que raciocinar, exercitar o cérebro. Todo músculo que você não exercita atrofia.
O cérebro é mais um órgão do nosso corpo que precisa ser exercitado. O pensar precisa ser exercitado sempre. Faz com que você se desenvolva, você salte obstáculos, suba patamares cada vez maiores. Então, existe tudo isso que eu falo para as pessoas. E eu falo esse meu discurso, o Juliano está aí, sabe disso, é um discurso meu diário na Unimed, para os colaboradores. E muitos cresceram, se desenvolveram, né, que nunca acreditavam em si, achavam que nunca ia dar certo, e acabaram sendo vencedores também. Essa é a minha palavra para os telespectadores. E agradecer você pelo convite, a Eric pela companhia, mais uma vez agradável, né? Falar um beijo para todo mundo e que confiem na Unimed, vocês terão muitas coisas boas, nós estamos fazendo para você, porque a gente pensa em você, a gente faz por você, porque a sua saúde é mais importante que tudo. Muito obrigado, um grande abraço a todos. Show de bola. Encerramos assim, Eric, obrigado, viu, pela sua presença. Neto. Em breve de volta aí todos, também. Maria, Obrigada. Show. todos. E parabéns a Ana, hoje Oi, aniversário aniversário da dela. Ana. Aniversário da Ana Deixa no hoje. ar aqui, né, Ana? É verdade. Gente, obrigado, viu?